Bispos portugueses e Papa Francisco. Muita parra, pouca uva. Olá. É este o título do meu comentário teológico da semana de 24 a 30 de novembro de 2013, que hoje termina. Bispos portugueses e Papa Francisco. Muita parra, pouca uva. É verdade que não se pode propriamente dizer que a semana tenha, a nível nacional, tenha sido muito dominada pelos bispos portugueses e pelo Papa Francisco. Somos um pequeno país aqui nos terminais da Europa, ao fundo da Europa, e portanto parece que até também os grandes médias se esquecem da influência que têm os bispos portugueses e que têm também em todo o mundo, também em Portugal, o Papa Francisco. Mas a verdade é que esta semana, a esse nível, predomina o aparecimento, a publicação de dois documentos que têm a sua importância, sobretudo ideológica e também idolátrica. Os bispos portugueses publicaram uma carta pastoral com o título A propósito da ideologia do género. Uma carta pastoral em 10 pontos, portanto relativamente curta, que se lê também depressa, mas que é muito envenenada, ideologicamente envenenada. A propósito da ideologia do género, e estão, de certa maneira, a tentar condicionar as respostas ao grande inquérito que o Papa Francisco decidiu propor aos católicos de todo o mundo, já que não pensa nos outros povos, foi só aos católicos de todo o mundo, a propósito da família. Pois é, e é um texto bem escrito, bem pensado, de alguém da Conferência Episcopal, bem preparado do ponto de vista filosófico, doutrinal, ideológico, e por isso ainda mais perigoso. Já o Papa Francisco é uma exortação em 288 partes, portanto pontos, e que se chama, assim bonito, é a sua primeira exortação apostólica, Evangelii Gaudium, que mantém-se a tradição de começar em latim e, portanto, o título é das primeiras palavras com que começa o grande documento, Evangelii Gaudium, que quer dizer a alegria do Evangelho. Ora bem, não se pode dizer que, digamos, a população em Portugal tenha sido muito dominada por estes dois acontecimentos, mas efetivamente eles estão aí e eu não posso passá-los em claro. Temos de estar vigilantes, como nos recomenda Jesus, vigilantes e ativos, intervenientes, porque o poder não dorme 24 horas sobre 24 horas e nós temos de estar vigilantes e ativos e intervenientes politicamente, sobretudo ao nível do mental, da consciência, da nossa mente, para não cairmos nas esparrelas que constantemente e nas tentações que constantemente nos são postas na frente. Temos de estar vigilantes ao fermento dos fariseus, à ideologia do cristianismo, que é também idolatria, já que tem uma doutrina onde não passa, que não é atravessada pela ruá, pelo sopro maêutico, o de Jesus. E tem um Deus que não é o Deus de Jesus. O cristianismo tem uma doutrina que não é atravessada pela ruá de Jesus e tem um Deus a justificá-lo que não é o Deus de Jesus. E por isso, cuidado com este fermento. Na linguagem de Jesus,
seria o fermento dos fariseus. É ideologia e é idolatria. Ora, esta semana os bispos entregam-nos uma carta pastoral que passa despercebida nos grandes média, mas não pode passar despercebida aqui, porque vem carregada de ideologia do cristianismo. Também, da mesma maneira, a exortação apostólica do Papa Francisco. Para os bispos portugueses, a pessoa humana, nesta carta pastoral, a pessoa humana é um espírito encarnado. Não é verdade. Não é verdade que seja um espírito encarnado. E temos de estar atentos, porque isso é puro platonismo. Não é, aliás, puro platonismo não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Puro platonismo que é igual a cristianismo. Aliás, o cristianismo é todo feito sobre a filosofia platónica e depois também de Aristóteles. Alerta, pois, porque o cristianismo não é de Jesus, não vem de Jesus, não é atravessado, como lhes digo, pela mesma rua de Jesus. É, de certa maneira, o anti-Jesus, o antípoda de Jesus. E quer a toda a força fazer-nos esquecer Jesus e o seu projeto político maiútico. Esta carta pastoral dos bispos portugueses é um documento envenenado. E eles continuam, primeiro não fazem nenhuma autocrítica em relação ao comportamento da Igreja relativamente à família, à sexualidade, aos afetos, e pelo contrário, atrevem-se do alto das suas cátedras episcopais a ditar como é que deve ser a nossa sociedade. Ora, a nossa sociedade, felizmente, já está autonomizada da influência episcopal, não está totalmente autonomizada da influência do cristianismo, mas já está muito autonomizada em relação às igrejas, ao religioso, ao cristianismo no sentido religioso das igrejas. E então, este documento, esta carta pastoral, pretende impor de novo o modelo tradicional de família da Igreja. Está completamente a leste, incapaz de perceber a realidade. Critica a atual realidade que está aí a emergir, a atual realidade, e tenta de novo levar todas as populações, sobretudo os católicos, para um modelo tradicional, manter tudo como sempre. E, portanto, mudam as palavras, mas manter os mesmos conteúdos. É por isso que temos de estar alerta, porque não há família, há famílias. E não há uma sexualidade, há sexualidades. Não há um modelo de ser humano, há seres humanos, cada qual com a sua originalidade única e irrepetível. E isto é fundamental, que nós partamos sempre daqui. E se a hierarquia da Igreja não tem capacidade de partir sempre da realidade, porque teimem partir sempre da ideologia do cristianismo, pois a gente tem que dizer stop, aí, stop. E está na hora de serem as pessoas, as mulheres e os homens, a tomarem conta das suas próprias vidas, a conduzirem as suas próprias vidas. Portanto, esta carta pastoral pode ser lida e deve ser lida, mas com muitas cautelas, porque ela vem envenenada, ideologicamente envenenada. Já a exortação do Papa começa, parece numa linguagem muito, que já estamos a ficar habituados pelo Papa Francisco, uma linguagem assim que pretende ser muito airosa, muito alegre, muito descontraída, mas efetivamente também é envenenada. E então começa logo mal. Diz esta exortação apostólica: a alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Quantos se deixam salvar por ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio interior, do isolamento.
com Jesus Cristo, renasce sem cessar a alegria. Quero com esta exortação dirigir-me aos fiéis cristãos, a fim de os convidar para uma nova etapa evangelizadora, marcada por esta alegria, e indicar caminhos para o percurso da Igreja nos próximos anos. Bem, começa, parece bem, mas é muito mal. Parece bem, mas é muito mal. Porque o Papa Francisco tem um olhar tipicamente moralista sobre o mundo, sobre a realidade. O Papa não faz ver o pecado do mundo, o pecado estrutural. Só vê pecados individuais e, sobretudo, os pecados dos pobres, das vítimas. Não vê os pecados dos grandes ricos e dos grandes poderosos. Tem um olhar moralista sobre o mundo, típica do cristianismo. Não tem um olhar antropológico, teológico, como o de Jesus, que vai à raiz das coisas e vê o perverso estrutural que está por baixo do manto ideológico e idolátrico. Mas como é que pode o Papa ver este perverso estrutural que está por baixo do manto ideológico e idolátrico, se ele próprio é o chefe dos cristãos do cristianismo e por isso ele próprio está impedido, ele próprio é um manto ideológico, todos os seus discursos vêm feitos por tecidos por este manto ideológico que esconde a realidade, que distorce a realidade. Não pode ser. E esta exortação apostólica, escrita numa linguagem, digamos, interessante à primeira vista e agradável aos ouvidos, mistura alhos com bugalhos, não vai ao cerne. Toda a linguagem do Papa cheira a ranço. Parece que a nossa alegria de viver depende de sermos bons cristãos, quando é o cristianismo que nos rouba a alegria de viver, ao torturar-nos dia e noite, mês após mês, ou semana após semana, mês após mês, ano após ano, a torturar-nos com a cruz e com o sofrimento como Redentor do mundo. Isto é uma aberração. Com o sofrimento como Redentor do mundo. A alegria do Evangelho é outra, Papa Francisco. Nem tu a conheces, pelos vistos, nem podes conhecer porque és Papa. És poder monárquico absoluto e está-te impedido conhecer a alegria do Evangelho, que é o próprio Jesus. O poder e os poderosos matam Jesus porque Ele é a alegria, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. E não o suportam, porque onde Ele estiver não podem estar eles. E o Papa, nesta sua exortação, mistura o Evangelho de Jesus com o Evangelho de Paulo. Não se dá conta de que são contraditórios. O que diz de Jesus, o de antes do cristianismo, é irrealizável dentro do cristianismo. Porque o cristianismo é a negação de Jesus e do seu Evangelho, do seu projeto. Só no Evangelho de Paulo há lugar para o poder e para o poder monárquico absoluto, há lugar para papas. Lá está bem claro, todo o poder vem de Deus. Mas de que Deus, Paulo? Mas de que Deus é que vem o poder? Do Deus de Paulo, que é o dos seus antepassados, em nome do qual Jesus é crucificado. E como Paulo não pôde negar o facto histórico que é Jesus, e Jesus crucificado, converteu essa morte em sacrifício redentor da humanidade. E com isso fez do seu Deus e do Deus do cristianismo um sádico. E é por aqui que vai o Papa, também nesta sua exortação apostólica. Alerta mulheres e homens deste século XXI, deste terceiro milénio. Alerta. Dou-vos o meu abraço e o meu beijo de presbítero da Igreja do Porto.